Olá, sou o professor Adriano Rivabene e na aula de hoje nós vamos falar de segurança das informações. O tema de segurança é muito importante atualmente para o mundo inteiro, tanto no ramo corporativo quanto no ramo doméstico, ou seja, para as empresas e na utilização do seu computador na sua casa. Então, quando falamos em segurança, isso se expande e vai muito além do que lidar somente com um antivírus no computador. As coisas, os conceitos que ocorrem por trás dessa área fantástica dentro de TI vão muito além disso. Os ramos, as oportunidades que aparecem e surgem a cada dia praticamente não têm fim. A área de segurança é algo, é como eu costumo dizer, que é um organismo vivo, porque sempre vão ocorrer novos fatos que vão colocar em risco a segurança das informações. Tem sempre aqueles mal intencionados que pensam pelo lado ruim da coisa, em burlar, em roubar, em quebrar senha, roubar informações, furtar, causar impactos, danos, prejuízos, tanto domésticos quanto corporativos, tanto para você na sua casa, quanto para a empresa. Então, essa área ela não para nunca. Ela é um organismo vivo que se reinventa, se renova constantemente. Nós vamos abordar no plano de aula a definição de segurança. Vamos falar de dados e informação. Há muita dúvida com respeito a essas duas palavras. Uma boa parte das pessoas confundem. Diretrizes da segurança, o CIDAL, importantíssimo para ser utilizado nas empresas, e conceitos que a gente pode utilizar dentro de casa. Definição de risco, ameaça, vulnerabilidade e impacto. O que vem a ser cada uma dessas coisas? Analisar riscos, do que se trata? Vale a pena eu agir, tomar uma precaução contra esse risco ou não? Ou de repente eu posso transferir ele? Tratamento dos riscos. O que podemos fazer com os riscos identificados? A nossa aula ela foi baseada numa bibliografia que a Uninove tem esses livros, nesses livros aqui, e os mesmos se encontram disponíveis nos campi aqui da universidade. Esses são os livros no qual me baseei para o material e a parte conceitual, que a gente chamou de bibliografia básica. Temos também a bibliografia complementar. São outros livros que fiz pesquisas, porém a Uninove não dispõe deles aqui nas bibliotecas dos campi. Então, vocês podem pesquisar e qualquer um desses, tanto quanto os anteriores, vão conter 100% do que abordaremos nessa aula, ok? Então vamos lá, vamos começar falando em segurança. Segurança é um estado, uma certeza, uma convicção. Você está seguro porque você tem a sensação que nada pode te atacar naquele determinado momento, naquela determinada situação. Isso daqui é uma situação muito subjetiva, porque nunca estaremos 100% com as informações 100% seguras em 100% do tempo. Isso é uma utopia, é um paradigma a ser buscado. E por que eu falo isso? Simples, porque sempre há o envolvimento de seres humanos. Quando há o envolvimento de seres humanos, é inevitável que ocorram falhas. Somos falhos humanos, ocorrem, voluntariamente ou involuntariamente, mas ocorrem. Uma falha de um ser humano pode vir a gerar uma vulnerabilidade que, explorada, pode vir a causar uma ameaça, pode vir a causar um prejuízo para a empresa. Falhei. Isso pode acontecer. Então, por isso que eu digo que é uma utopia pensar em 100% de segurança em 100% do tempo. Em determinadas situações você consegue 100% seguro. Estou seguro. Tomei todas as precauções, a empresa investiu, gerou uma infraestrutura e planos aí no meio desenvolvidos de pessoal técnico profissional qualificado para estar assegurada as suas informações. Porém, não em 100% do tempo. Em algum momento pode ocorrer uma falha. Estar seguro é estar certo, tenho certeza. É indubitável, sem dúvida. Se sentir protegido é se sentir eficaz e eficiente. Ou seja, é uma sensação que te traz conforto na medida do possível daquilo que você tem mapeado. Você tem a sua porta de casa
com uma, duas ou três fechaduras, com mais um trinco, e não pôs mais que os que existem lá, porque aquilo te gerou uma confiança que é o suficiente para manter a sua porta segura na hora que você estiver dormindo. Não é qualquer um que vai conseguir chegar lá e ter um acesso fácil. Por isso que se trata como uma certeza, algo que você não tem dúvida. Ainda que todos podemos imaginar, né, que com algum objeto mais pesado, mais agressivo, você pode derrubar a porta de repente. Aí você se respalda no quê? No barulho. A pessoa que vai querer não vai querer arrombar uma porta de madrugada. Todos vão ouvir aquilo, vai chamar atenção e o bandido não tem êxito aí na sua ação ali. Porém, você sabe que então até o nível, até onde você está protegido. Por isso que te dá essa certeza. Com a empresa é igual. Ela sabe que ela investiu e ela tem um nível de segurança até um determinado momento. Salvo situações extras para o qual ela não investiu ou ainda não mapeou. Aqui falamos em duas palavras que também trazem muita confusão. A eficácia e a eficiência. Opa, eu fui aqui, estou nesse slide aqui. Eficaz e eficiente são iguais? Não. Eu dou sempre um exemplo. Vamos lá. De eficaz. Fazer o que deve ser feito da maneira correta. Ou seja, qual é o plano, qual é a atividade que deve ser desenvolvida? Foi desenvolvida. Corretamente, 100%. Então, o profissional ele é eficaz. O profissional eficiente, ele faz exatamente o que o eficaz fez, porém com diferencial, com ganho de tempo, com ganho de custo, com um ganho além. Eu dou um exemplo prático disso que é a Fórmula 1. O grid de largada, do primeiro até o último, todos são eficazes. Mas qual é o eficiente? O pole position. E por que ele é eficiente? Porque ele fez o que todos fizeram, mas em menor tempo. Ele foi o mais rápido. Então, ele é o eficiente. Isso é muito utilizado na área de segurança e é importante você ter claro essa diferença. Atribuições do responsável por segurança. A lista é infindável. O profissional de segurança por si só é uma pessoa que não pode passar desatento. Pessoas que têm aquela personalidade, aquela maneira de viver tranquila, mais desligado, um pouco zen, dificilmente se dá bem na área de segurança. Por quê? Porque é justamente uma área de eterno alerta. O profissional de segurança, muitas vezes, pela sua capacitação e pelo seu estado de alerta o tempo inteiro, é visto como uma pessoa chata. É aquele cara que vai te chamar para ir tomar um cafezinho, e você, vamos lá tomar um café? Opa, vamos. Aí você levanta da sua estação de trabalho para ir com ele e fala assim, você não vai travar o seu computador? Ctrl, Alt, Del, bloqueia. Alguma outra pessoa pode sentar aí e fazer algo que não é correto. Oh, é verdade. Você percebe? Então, ele tem sempre a antena ligada com o que estiver fora dos padrões que a empresa adotou para estar seguro, ele vai alertar, ele vai levantar, é função dele. Por isso que muitas vezes ele é visto como chato. É um estado de espírito isso. A segurança, a segurança é uma desconfiança permanente. Ele nunca está sossegado, tranquilo. É o cão de guarda, com as orelhas em pé ali o tempo inteiro, os sentidos em alerta. Eles trabalham assim. Por isso são profissionais de área nobre, são profissionais bem remunerados. Empresas grandes pagam altos salários, mesmo porque buscam profissionais qualificados para isso. E é muito importante que o profissional ele tenha essa noção do perfil dele, se ele dá para aquele negócio, porque se é uma pessoa, conforme eu falei assim, um pouco mais desligada, dificilmente ele vai ter esse estado de espírito do alerta o tempo inteiro, full time on, né? Ligadão. Monitorar, essa é a palavra-chave para que seja mantida a segurança das informações numa empresa. Segurança generalizadamente depende de monitoramento. Você pode instalar toda a infraestrutura, arquitetura fantástica, top, a mais atualizada possível, porém, se há uma falha de monitoramento, não adianta nada. Um exemplo disso é o porteiro do prédio. Temos num prédio ali, por exemplo, um porteiro que ele tem 10 terminais monitorados com câmeras espalhadas ao longo ali de todo o perímetro do prédio, do condomínio, perfeito. Porém, ele não é capacitado, não foi treinado o suficiente para monitorar tudo aquilo e tem lapsos ali no qual ele fica olhando para borboletas que passam,
que adianta aquelas câmeras lá? Falha no monitoramento, ponto de vulnerabilidade, pode sofrer um ataque. Então, o monitoramento deve ser sempre desenvolvido. Essa atividade é constante, não tem parada em segurança. Dados e informações. Dados são conteúdos concretos, é algo do nosso mundo, geridos pelo sistema. Por exemplo, cruz. O que é a cruz? Cruz é um símbolo do cristianismo. Nas ambulâncias, cruz simboliza 2 esparadrapos, simbolizando um curativo. Tem a cruz vermelha, são sinais de hospitais e N outros sinais. Então, cruz é um dado. Informação são os dados sob um determinado contexto. No exemplo aqui nós temos a Praça Oswaldo Cruz 99. A cruz está ali no meio. Só que olha o contexto. Foi dado um nome para uma praça, então isso é um endereço. Oswaldo Cruz foi uma pessoa. Não é isso? Então, o dado inserido num contexto passou a ser uma informação. O dado cruz, nesse contexto, passou a fazer parte de um endereço. Exatamente isso. Dados, então você pode dizer que o dado é uma informação mais enxuta? Não. O dado é algo do mundo real que existe. Pode ser símbolos, palavras, adjetivos, o que for. Substantivos, o que for. Porém, a informação é esse dado em qualquer outro contexto. Dou um outro exemplo, 14. É uma idade? É talvez o número do sapato de uma criança? Ou é como aqui o Praça Oswaldo Cruz 99 poderia fazer parte do endereço? 14 sozinho é só um número, não é isso? 14 bis, não é nada do que eu falei, não é? O que é o 14 bis? É o avião que Santos Dumont voou. Você percebe? Passou a ser uma informação. 14 por si só é um número. Simples assim, ok? Os novos tempos projetam a informação como o bem mais precioso que as empresas podem ter. Quem tem informação tem poder. É fundamental para a empresa cuidar do sigilo de suas informações. Com elas, outras empresas concorrentes podem alavancar novos negócios e passar à frente de você no mercado. Então, a importância de você guardar as suas informações sob sigilo, as que devem ser guardadas sob sigilo, obviamente, é fundamental, porque a informação tem muito poder. Tem escritores que falam que a informação é o maior bem que uma empresa pode ter. Olha lá, elas dependem de informações para sobreviverem no mercado. Óbvio. Mas onde as informações se encontram guardadas nas empresas? Onde guardamos elas? Na cabeça das pessoas? Também? Maiormente, confiavelmente nos computadores. As pessoas podem ir e vir, o computador sempre vai estar lá. Percebe a brecha do 100% do tempo 100% seguro? Você guardou no computador, mas está aqui. Eu posso contar para alguém fora da empresa. Ponto de vulnerabilidade. E não tem como lidar com isso. Que é altamente viável que isso possa acontecer. Não é isso? Edward Snowden, com a documentação que ele com o volume de acesso, né, que ele tinha a toda a documentação da Agência Norte-Americana de Segurança, o que ele fez com aquelas informações? Fugiu do país dele, procurado até hoje, não é isso? Foi para outro local e jogou no mundo, porque ele, em algum momento ele passou a não concordar mais com as atividades que eram desenvolvidas ali. Traiu a confiança da empresa que ele trabalhava, a NSA, a Agência de Segurança Americana. Traiu. Porém, essa atitude dele, quando que podiam imaginar que ele poderia fazer isso? Se com certeza isso fosse previsto, jamais confiariam a ele todo aquele volume de informações, na verdade. Muito menos. Caso uma possível traição, a perda de confidencialidade seria menor. Deu todo esse estresse mundial que recentemente tivemos acesso aí pelas mídias. Então, a parte de armazenamento é muito importante. Diretrizes de segurança, o CIDAL, famoso CIDAL. Foram definidas essas diretrizes porque diretrizes são caminhos pelos quais as informações podem estar sendo dirigidas, estar sendo monitoradas, controladas. Não são regras, normas, é assim. Não, isso é uma diretriz. Nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas, que inclusive a primeira letra de confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e legalidade forma a sigla CIDAL, primeira letra delas.
Cada uma delas tem um importante papel no qual te direciona você, empresa, né, nesse momento, a seguir essa diretriz, que é um bom caminho. A confidencialidade, o que ela fala? As informações devem estar disponíveis para acesso somente a quem pode ter acesso a elas. Imagine vocês um projeto novo de desenvolvimento de um novo produto de uma grande empresa, uma fabricante de veículos. Aquilo é guardado a 7 chaves, somente o pessoal envolvido naquele projeto pode ter acesso àquilo, porque se essa informação vaza, uma empresa concorrente pode minar isso daí copiando o projeto e lançando um veículo muito parecido, se não igual, antes. Acaba com o mercado. Então, existe a confidencialidade. Muitas informações diz respeito somente a determinados escalões. Uma lista de corte numa empresa enorme, uma multinacional. Isso é definido por meio de uma estratégia gerencial, por uma diretoria responsável por isso, de conhecimento do CEO, que é o presidente, o Chief Executive Officer. E isso vai para o RH no último momento. Para quê? Para que isso vaze, minimize a probabilidade de vazar isso para os funcionários. Percebe? Existe uma confidencialidade nessa lista de corte, de demissão. Qualquer um que fique sabendo vai contar para o outro. Percebe? Então, a confidencialidade trata exatamente disso. Só quem tem a permissão e deve ter acesso à informação, pode ter acesso à informação. A integridade, importantíssimo. As informações e os métodos de processamento somente podem ser alterados através de ações planejadas e, importante, autorizadas. De maneira que planejada ela possa ser auditada no segundo momento. Quem foi que alterou tal informação no banco de dados e gerou esse valor? Isso pode ser rastreado, se necessário. A integridade garante que quando a informação é alterada, ela passou por um processo que permita essa alteração. Alguns processos de alteração em determinados sistemas carecem de autorizações superiores. Para quê? Para envolver a responsabilidade, inclusive, do gestor naquela alteração específica. Ok? Disponibilidade. Os usuários autorizados os autorizados devem ter acesso à informação sempre que necessitarem ter acesso a elas. Isso trata da disponibilidade. A empresa deve garantir, mediante sua prestação de serviços para usuários e clientes, a disponibilização das informações, cada qual respeitando a confidencialidade, os autorizados, nos horários e nos períodos em que foi contratado aquela prestação de serviço. Ou seja, se a informação do cliente foi informado a ele que ele vai ter acesso a ela no horário comercial, por exemplo, das 9 às 18, nem antes e nem depois, nos dias úteis da semana, garanta essa disponibilidade. Essa é a diretriz. Garanta de que maneira? Monte uma infraestrutura, uma arquitetura, redundância suficiente para não gerar a indisponibilidade. Próximo item é a autenticidade. Muito importante também, como todas as demais. Deverá ser garantida a autenticidade da fonte, ou seja, a garantia de que quem enviou aquela mensagem seja aquela pessoa mesmo. Muito utilizado atualmente são as assinaturas digitais, que garante a autenticidade das informações. Isso é muito importante. Ou seja, evita aquele repúdio, né? O não crer que você está recebendo aquele tipo de informação. Informações falsas, né? Que recebemos comumente nos e-mails. Hoje eu paguei um e-mail que recebi de uma nota fiscal que veio com o nome de uma loja que eu não comprei ali nos últimos... nunca. Muitos anos que eu não comprava. Nota fiscal que me enviaram. Ou seja, não era autêntico, não foi a loja que me enviou. Falta da autenticidade. Isso é uma prudência. Então a empresa deve prover meios para garantir a autenticidade das informações que trafegam internamente e as externas com seus fornecedores, clientes, com todo o meio no qual ela se relaciona. Legalidade. Essa é a diretriz que prega que todo e qualquer procedimento, norma, diretriz de segurança deva estar de acordo, em momento algum possa infringir as leis municipais, estaduais e federais do país que está instalada a empresa. Isso é muito importante. Muito importante. Você não pode botar uma norma dentro da tua empresa, um procedimento a ser desenvolvido de uma tal maneira que em algum momento ele venha infringir alguma lei. Tiro no pé. Tiro no pé. Sai caro. Funcionário guarda informação daquilo,
Posteriormente, o que ele faz? Vai à justiça, move uma ação, prejuízo para a empresa. Então, a diretriz alerta para isso. Tenha procedimentos legais. O que é um risco? Risco, o que é? É o que nós vamos falar agora. É um perigo. É a probabilidade, uma possibilidade de um perigo ocorrer. É a probabilidade de ameaças explorarem as vulnerabilidades e possivelmente provocarem o quê? Um prejuízo, um dano, um impacto, como é chamado na área de segurança da informação. Se o impacto é no negócio, pior ainda. Quem pode ameaçar a empresa? Vamos falar da ameaça. São agentes ou eventos que ocorrem que podem vir a explorar vulnerabilidades e gerarem esse impacto, gerarem prejuízo às empresas. Essas são ameaças. O Edward Snowden foi uma ameaça, se caracterizou, de funcionário de confiança, se caracterizou como uma ameaça para a NSA. Gerou um impacto, um prejuízo, não é isso? Não tangível, moral para a agência mundial, um constrangimento para os norte-americanos mundialmente. Foi isso? São agentes que exploram as vulnerabilidades e, consequentemente, causam impactos. Essas são ameaças, segundo o Semola, um grande especialista em segurança. O livro dele está aqui embaixo. Gestão da Segurança da Informação. Fantástico livro sobre segurança. Ameaças podem ser classificadas como naturais. As ameaças naturais não dependem da ação do homem, ocorrem naturalmente por fenômenos da natureza. Involuntárias, causada quando você se descuida, distrai, ou é ignorante no sentido de não conhecer exatamente aquilo que está fazendo, ou foi mal treinado. Um mau treinamento gera uma ameaça involuntária. E existe a voluntária, aquela que você faz sabendo do que você vai causar. De novo, Edward Snowden fez sabendo do que ele estava fazendo, o dano que ele ia causar para a empresa. Em algum momento ele falou, chega, não quero mais participar disso. Estão espionando o mundo inteiro e estou em desacordo com isso. Então ele foi uma ameaça voluntária, sabia onde estava mexendo. Vulnerabilidades são os famosos pontos fracos, as fraquezas. São os locais onde no sistema, na infraestrutura, na organização, no prédio, no site, podem ocorrer o quê? As intrusões, as ameaças agirem. Que a ameaça vai sempre no ponto fraco. Então esse é o ponto vulnerável, o ponto onde há maior fraqueza. São explorados geralmente por ameaças. Para que uma vulnerabilidade provoque e cause um impacto, ela necessita da ação de uma ameaça. As ameaças sempre exploram vulnerabilidades, sempre vai no ponto fraco para causar aquele dano. Impactos. Impacto o que é? A concretização da ação da ameaça na vulnerabilidade. É o prejuízo, geralmente um dano financeiro, sempre vai causar algum prejuízo financeiro para a empresa. É a abrangência dos danos ou prejuízos causados por incidente de segurança sobre um ou mais processos do negócio. Você pode perder vendas, você pode perder clientes, você pode perder a confiança dos clientes na tua empresa e por aí vai. Então, esse é o impacto sofrido. Os prejuízos podem ocorrer sobre ativo das empresas. Tangíveis são os financeiros, perda de recurso, furto, roubo, são coisas materiais. E os piores são os intangíveis, são o desgaste da imagem, a reputação, a fama, o que está acontecendo. Petrobras, hoje, manchada no mercado por conta de todos os escândalos que tivemos recentemente, agora no ano de 2015, com as fraudes e maracutaias ali nos negócios de criação de plataformas, enfim. Como está a imagem dela? Horrível no mundo. Os investidores vendendo ações, recuaram, não queriam mais investir na empresa. Foi um impacto intangível, perdeu a moral, o histórico, a reputação. A lei Sarbanes-Oxley veio para regularizar isso. Foi uma lei criada mediante a ocorrência de fraudes nos Estados Unidos especificamente. No final da década de 90, foram descobertas fraudes na divulgação dos resultados fiscais de algumas empresas. Muitas delas, a Enron, Arthur Andersen, entre outras, manipulavam os resultados fiscais, os seus balanços, mostravam para os acionistas, tudo beleza, maquiado, quando na realidade, ruim, prejuízo. Por quê? Para não querer perder os investimentos dos acionistas. Eles estavam iludidos, até que isso foi descoberto. Gerou maior estresse mundial. Empresas comercializavam suas ações nas duas bolsas americanas, New York Stock Exchange e na National Association of Security Dealers Automated Quotations, que é a Nasdaq, a bolsa eletrônica. Essas empresas comercializavam suas ações ali. E elas estavam relacionadas entre as melhores para se trabalhar. Vejam vocês o desgaste que foi.
Essas fraudes originaram a criação da lei. Em 30 de julho de 2002, a Lei Sarbanes-Oxley, que foi conhecida como SOX. Ela funciona como um organismo regulador que possa ser auditado todo e qualquer processo que venha a mexer em algum valor financeiro que altere o balanço fiscal. Esse, em resumo, é o que ela faz. A integridade, ela garante das informações e a responsabilidade penal da alta administração sobre elas. Vai publicar o balanço? Tem. Sim, o CEO da empresa tem responsabilidade aí. O que é analisar riscos? É uma atividade que envolve um monte de verbos, entre eles conhecer, planejar, monitorar, controlar os recursos humanos e materiais, hardwares, de uma organização com o intuito de reduzir ao máximo os efeitos dos riscos. Então você o quê? Você mapeia toda a situação, identifica os teus pontos fracos e a probabilidade, a possibilidade de perigo, que são os riscos, que pode acontecer sobre eles. Exatamente isso. Trata-se de um conjunto de técnicas que visa reduzir ao mínimo os efeitos das perdas acidentais. Ocorreu um problema, vamos reduzir ao mínimo o impacto que vamos sofrer. A análise de risco varia sempre com as prioridades estratégicas da empresa, inclusive investimentos. Itens fundamentais para estarem protegidos e seguros para uma empresa podem não ter a mesma prioridade para outra. Cada empresa desenvolve a sua análise de risco sobre o seu bem, sobre o seu foco, sobre o seu negócio. Muito importante. Não existe padrão. Aplica isso que funciona. Não. Tratamento de risco. Conhecendo o que pode te ameaçar, o que você pode fazer? Evitar, aceitar, reduzir ou transferir os riscos. A empresa toma a decisão mediante o quê? De novo, investimento, mediante a sua diretriz, mediante o que ela pretende ter assegurado ou não. Evita o risco, ele não adota uma tecnologia ou um equipamento ou algo que possa vir a colocar em risco alguma atividade que sem essa tecnologia não há aquele risco. Então ele evita o risco. Se eu vou fazer isso, eu tenho o risco de ter um problema? Sim, do jeito que eu estou, não posso ter esse problema. Então eu não vou adotar essa tecnologia, vou buscar uma outra. Simples assim. Exemplo, uma empresa fabrica e vende sapatos apenas por encomenda. Surge uma proposta para que esse serviço possa ser realizado também pela internet. Só que isso pode ser prejudicado por quê? Porque o site pode estar fora do ar, tem alguma indisponibilidade. Então, o que o dono da empresa fala? Bom, eu vou continuar com a minha lojinha material e vou ter o meu site para divulgação do meu endereço, tudo, mas vou trazer as vendas para cá, onde hoje eu vendo. Sempre. Não vou correr o risco de tentar vender pela internet e não concretizar a venda e frustrar o meu cliente. Por exemplo, aceitar. Quando você aceita o risco, quando você entende que você tem aquele risco, primeiro, pode não ter dinheiro para poder lidar com ele. Segundo, o valor, né, o montante que você vai ter que desempenhar e investir para lidar com ele é maior do que o prejuízo que aquele risco pode causar. Também não vale a pena. Então tá aqui, ó lá. Ficam abaixo dos definidos como mínimos para que se tomem ações sobre eles. Aceitar o risco não é o mesmo que ignorar, não. Você sabe e deve monitorá-lo. Você tem que ficar o tempo inteiro de olho nele. Ter o teu analista de segurança, teus especialistas, tua área que cuida disso, monitorando. Para quando dá ocorrência, você tem que ter um plano planejado para lidar com ele. Simplesmente você não vai evitar que ele aconteça. Você aceita. Um exemplo disso é a instalação do no-break de um gerador. Na sua empresa você pode achar que é muito caro você desempenhar um papel e investir na aquisição do no-break de um gerador e não fazer isso. Por quê? Porque no local onde estamos instalados, a probabilidade, o risco de termos falta de luz é remoto. Nos últimos X anos ocorreu 2 vezes, 3 vezes. E quando ocorreu, ficamos 20 minutos sem luz. Então não vale a pena eu investir 300, 400, 500 mil, por exemplo. Não tenho ideia, isso também depende do no-break do gerador. Ele é dimensionado em função do volume da instalação que é mantida por aquela luz que ele vai gerar, aquela energia, certo? Então vamos dizer assim, não vale a pena de repente você gastar 300, 400, 500 mil para evitar a queda de luz num local que há falta de luz historicamente a cada 5 anos, 6 anos, e quando falta a luz fica 20 minutos sem luz. Então, por que eu vou investir esse capital? Eu posso investir ele em coisas melhores, que me tragam um retorno maior. Esse é o aceitar o risco. Não deixa de estar sendo monitorado. Reduzir o risco é o que a maioria das empresas faz. Ou seja, são aplicadas
Estratégias, são desenhadas arquiteturas, procedimentos, são definidas regras para que a probabilidade da ocorrência daquele risco diminua. Então, se vai acontecia 3, 4, 5 vezes no mês, que aconteça uma a cada 2 meses, mediante a ação tomada. Para que isso ocorra, tem que ser feita análise de risco precisa e, geralmente, investimento. Óbvio, você toma medidas para que seja mitigada a probabilidade da ocorrência do risco. E é o que se fala aqui. A implantação de um firewall, um antivírus, que acaba atuando na redução dos riscos. 100%, botei um firewall e um antivírus, não há mais problema de infecção de vírus na minha instalação? Infelizmente, sabemos que não é assim. Ainda ocorrem novos vírus que o antivírus ainda não prevê e o firewall não é o suficiente para poder barrar essa intrusão e invasão, ok? Transferir os riscos, muita atenção, tenho sempre um pezinho atrás com essa transferência. Aqui entenda-se por terceirização. Você tem um risco, então você vai pagar para alguém, outra empresa, cuidar daquilo para você. A responsabilidade passa a ser dele. Você paga por isso, e não barato. Paga por isso, uma responsabilidade passa a ser de quem você contratou. Você dedica ele para uma outra empresa pagando por isso. Exemplo, uma empresa possui um site na internet e resolve contratar uma outra para manter o serviço no ar. O contrato pode ser monitorado por um SLA, Service Level Agreements, né, acordo de nível de serviço, para que seja elencado e determinado um percentual de disponibilidade do site no ar. Ok, de novo, você paga por isso. E esse SLA é acordado, você define isso, é feito um acordo, contrato. Então passa a ser responsabilidade dessa empresa que assumiu o seu site, mantê-lo no ar. Você está passivamente, você vai olhar o SLA. Eu precisava ficar, no mês eu posso ficar no máximo 3 horas fora do ar, por exemplo. Então você recebe todo mês um relatório que vai te falar quantas horas teve de disponibilidade. Você tem que ter alguém que monitore isso e alguém do lado de lá que vai te mandar esse report mensal te falando de quanto tempo que está fora do ar. E esse SLA faz com que os valores do contrato variem. Se o SLA não é atendido, você paga menos, porque você contratou o SLA. Se ele atende, você paga pelo contratado. Então, para ele é interessante manter o SLA funcionando da maneira que foi acordada para receber o montante inteiro que você contratou. Mais ou menos assim. Contratei a prestação de serviço, nesse exemplo aqui, para ficar no máximo no mês, 3 horas no máximo fora do ar. Eles ficaram 4 horas fora do ar. Opa, 4 horas é maior que 3 horas. Então, em vez de eu pagar 100% do contrato, eu pago 90% para eles. Por exemplo, se fosse 5 horas, 70%. E assim vai. Você vai pagando menos se eles excedem, não cumprem o que eles acordaram. Ok? Totalmente contratual, totalmente o acordo é feito entre as empresas e esses valores também são acordados. Isso foi só um exemplo. Chegamos ao final da aula de hoje. Agradeço a atenção de todos vocês. E o que eu sempre falo, estudem, a área de segurança é imensa, TI não vai parar nunca, segurança muito menos. Não seja mais um no mercado. A área de informática precisa de profissionais bons. Temos muitos problemas na área, no mercado, em função da banalização da TI. Isso é complicado, magoa a gente, eu tenho mais de 30 anos de TI. E a gente tinha um grande valor no mercado, hoje em dia nem tanto. Isso é complicado, porque tem muito profissional ganhando pouquinho porque não tem qualificação alguma. São os famosos fuções, ele conhece de tanto fuçar e mexer. E a TI hoje em dia está em casa, as crianças nascem com computadores em casa. Fui mexer no computador, eu tinha quase 30 anos. Computador micro. Minha área sempre foi em mainframes, grandes computadores, empresas grandes. Então estude, se especialize nessa plataforma que você definir. No nicho, no ramo que você definir, estude e se especializa. Se especialize. Não seja só mais um, não. Faz essa diferença. Sucesso, boa sorte.